Gravando. Vamos lá, crianças. Olha só. Como é que vocês estão? Tudo bem? O nosso encontro de hoje, nós falaremos de um assunto muito legal, chamado pressão máxima de vapor. Saímos aí de 2 semaninhas de revisão, não é isso? 2 semaninhas trabalhando com vocês os assuntos. E aí agora nós vamos começar pressão máxima de vapor, tá certo? Vamos lá, que vocês vão gostar muito. Eu coloquei esses bujões de gás aqui, porque tem tudo a ver com a aula de hoje. Olha só. Deixa eu colocar essa câmera aqui. Deixa eu responder aqui já os... Opa, é isso aí, galera. Bom, galera do chat aí que mandando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado por atacar daí, é muita gente. Então, vem cá, crianças, vem comigo aqui. Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Presta atenção. Olha só. Eu quero que você imagine um recipiente fechado que tem um êmbolo. O êmbolo é aquela estrutura que sobe e desce. Como se fosse uma seringa. Eu consigo descer o êmbolo, consigo subir o êmbolo. Tá certo? Só que nós estamos trabalhando em um laboratório. No laboratório não vai ser uma seringa, né? Vai ser uma estrutura mais rígida. Eu quero que você imagine o CO2, que é o dióxido de carbono, sendo comprimido isotermicamente. Segundo ano, vocês já viram esse termo na química, não já? Você deve ter estudado isso ano passado, no primeiro ano. O que é isotermicamente? Iso não é igual? Térmico não é temperatura? Então, eu estou fazendo uma compressão a temperatura constante. Eu estou fazendo uma compressão a temperatura constante. O que isso quer dizer? Olha para esse gráfico aqui, ó. Compressão, não é isso? Quer dizer que eu estou aumentando a pressão. Eu estou o quê? Aumentando a pressão. Eu vou sair aqui de A, olha aqui para o gráfico, me acompanha, por favor. Eu estou saindo de A, tá aqui, ó, e estou indo, passando por B, chegando em C. Olha só que interessante. Eu saio de A e chego em C. De A para C, está acontecendo o que eu falei, ó. Nós chamamos de compressão isotérmica. Vou mudar a cor aqui para a cor verde. Fica bom para a gente. Ok? Inicialmente, a curva ABC vale a lei de Boyle. Se vocês não estudaram na química ainda, vocês vão estudar na física nos próximos capítulos. A lei de Boyle me relaciona pressão por volume. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Já estudaram isso na química? Responde para mim, por favor. P1, V1, P2, V2. Mandei no chat. Eu acho isso matéria de primeiro ano também. Não, no primeiro ano não. No segundo ano. Deve ter visto alguma coisa parecida com isso. Se não viram, vão ver. Tá certo? Então, P1, V1, P2, V2. Ou seja, o produto de pressão pelo volume, ele é constante. Essa equação aqui, ó, P1, V1, P2, V2, vale apenas no trecho ABC. Apenas no trecho o quê? ABC. Isso, é em estudo dos gases mesmo, Ana Júlia. É em estudo dos gases que vocês vão ver isso. Isso. Só que essa por você nunca rezei tanto é Clapeyron, PV igual a NRT. Tá certo? Só que isso é Clapeyron, tá certo? Beleza. Então, vem cá. Inicialmente, a curva ABC vale a lei de Boyle, que P1, V1, P2, V2. Ela está aqui, ó, nesse trecho aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu vou observar aqui, eu quero que vocês tenham isso claro na cabecinha de vocês, cadê meu cursor? Tá aqui, é que nesse trecho vale a lei de Boyle, que é P1, V1 sendo constante.
Perfeito? Ou seja, P1V1 igual a P2V2. Ok? Pressão P1V1, P2V2. Tá certo. Quando ele atinge o ponto C, ele atinge a pressão, uma pressão máxima. Ele chama pressão máxima, eu falei pressão máxima, nós vamos falar esse termo lá na frente. Em ponto C, ele atinge uma pressão Fão. Vamos chamar de Fão. E ele começa a condensar. E a partir do ponto C, eu estou diminuindo o volume, tá vendo? Aqui no ponto C, nessa pressão máxima, que vamos chamar daqui a pouco até um nome, quando ele chega, eu estou reduzindo meu volume. Estou reduzindo o volume. Estou aproximando, estou fazendo isso aqui, ó. Chegando no ponto D, do D para frente, ele começa a condensar, tá vendo? Ele começa a condensar. O que é condensar? É sair do estado de vapor para o estado de líquido. Perfeito? Em E, quando ele chega aqui em E, só tem líquido. Então, em C só tem vapor. Chegou em D, ele começa a ter líquido. Olha aqui no desenho aqui embaixo. Tá vendo? Começa a ter líquido. Tá certo? CDE é o que nós chamamos de patamar. Nesse trecho CDE aqui, ó, a minha pressão F ela é constante. Essa primeira análise até aqui, tudo bem? Aqui eu estou diminuindo o volume. Mas não tem muita coisa que explorar nisso, não. Os próximos lá que é mais interessante. Tá certo? Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado por responder. Então, olha só. Então, vamos avançar. Então, o que vai acontecer? Agora o trem fica interessante. F constitui o que nós chamamos de pressão máxima de vapor à temperatura do experimento. Em todo esse experimento aqui, eu não falei que a temperatura é constante? É. Então, em todo esse experimento aqui, ó, que eu estou analisando esse gráfico, a minha temperatura é constante. A minha temperatura para o nosso experimento aqui ó, é 10 graus Celsius. Θ igual a 10 graus Celsius. Ou seja, eu estou comprimindo o CO2 a uma temperatura de 10 graus Celsius. E aquele gás lá dentro está se comportando dessa maneira. De A até C, olha que interessante, de A até C vale a lei de Boyle, de C para D eu estou comprimindo, a minha pressão é constante, meu volume está diminuindo. Chegou no ponto D, de D para frente, ele começa ali a fazer. Ele começa a virar líquido. Então, entenda uma coisa. Chamamos de vapor seco aquele que se encontra na presença, não se encontra na presença de um líquido. Onde é que eu tenho vapor seco? Vapor seco é de A até C. Vapor seco. Vapor saturante é o que se encontra na presença de um líquido e, portanto, exercendo uma pressão máxima. Do ponto D para frente aqui, ó. Aqui eu começo a ter presença de líquido de verdade, pelo nosso diagrama. Daqui para frente eu tenho vapor saturante. O que é vapor saturante? É aquele vapor que se encontra na presença de um líquido. Se encontra na presença de quem? De um líquido. Tá certo? Agora, interessante, eu já vi pergunta falando assim, ó, vapor saturante vale a lei de Boyle? O aluno tem que saber quem é vapor saturante e quem é vapor seco. Vapor saturante não vale a lei de Boyle. Onde vale a lei de Boyle? Vale em vapor seco. Yes? Tranquilo? Beleza? Então, denominamos vapor saturante aquele que se encontra em presença do líquido e, portanto, exercendo a pressão máxima F. Então, essa pressão máxima F aqui, ó, ela tem um nome muito especial. Ela é chamada de pressão máxima de vapor. Pressão o quê? Máxima de vapor. É a máxima pressão que o vapor vai poder produzir. Tranquilo? Legal? Beleza? Então, você sabe quem é vapor seco,
você sabe agora quem é vapor saturante. Tá certo? Olha só que interessante. Onde que isso acontece? Todas as vezes que eu tiver vapor na presença do líquido dele, nós chamamos de vapor saturante. Isso acontece, por exemplo, nos botijões de gás. Por isso, do começo do nosso slide. Por isso que os primeiros slides, a capa do slide, foi um bujão de gás, de uma maneira diferente, né, divertida. Esse é um bujão de gás clássico. Esse é o bujão de gás da casa do Cebolinha. Não fala para ele que eu mostrei, não, ele pode ficar chateado. E esse é o bujão de gás de uma casa nerd. Tá aí as diferenças. Então, lá dentro do GLP, eu vou mostrar para você que o gás é um termo errado para isso, mas é o termo que a gente utiliza para o bujão, tá certo? Para o botijão. Então, aqui dentro do botijão de gás, tem justamente o vapor saturante. Quando você sacode ele, é como se tivesse um líquido lá dentro. Pois então, esse líquido está na presença do vapor dele, que nós chamamos de vapor saturante. Beleza? Tranquilo, crianças? Legal? Gostaram do botijão de gás da casa do Cebolinha? Tá aí. Vamos lá, então. Olha só. Só tem um pequeno detalhe. Você está vendo que essa curva toda aí foi feita a uma temperatura constante, 10 graus Celsius? Parece da minha avó. Pois então, Mel, quando fizemos um churrasco da física na casa Cebolinha, eu vi esse botijão lá, falei, não tem jeito não, tem que tirar uma foto disso e mostrar para os alunos na aula de pressão máxima. Mas não fala para ele não, gente, ele é um cara muito sistemático, sabe, pode ficar bravo comigo. Olha só. Vem comigo, segundo ano, vem comigo. Você percebe que essa transformação não, que esse processo foi feito a 10 graus Celsius? Então, olha o título desse gráfico, compressão isotérmica de certa quantidade de calor. E se eu realizar esse mesmo experimento em outra temperatura, o que muda? Será que muda alguma coisa? Será que muda alguma coisa? Então, é isso que nós vamos fazer agora, segundo ano. Olha só. Teve um cara... Arthur, eu não entendi a pergunta. Isso, Bel. Fica constante a temperatura, só que tem um pequeno detalhe. Muda um detalhe. Que detalhe que vai mudar? Olha que interessante. O trecho CDE, nós chamamos de patamar, não foi isso que eu falei? Teve um cara chamado Andrews, tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Thomas Andrews. Ele fez um estudo dessas compressões isotérmicas nos gases. E ele foi a temperatura constante. Quando ele fez o CO2 a 10 graus Celsius, ele obteve aquela curva. Aí ele pensou, eu vou fazer agora a 15 graus Celsius. Obteve outra curva. Fez a 20 graus Celsius, obteve outra curva. E ele foi fazendo e foi aumentando essa temperatura. E quando ele compilou todos os gráficos, colocou um em cima do outro, ele encontrou um negócio interessante, chamado curva de saturação. Olha que nome legal. Curva de saturação. E eu vou mostrá-la para vocês. Deixa eu só contar uma história aqui. Quando eu estava pesquisando quem foi Thomas Andrews, vou colocar uma fotinha, né? Deixar a aula um pouco mais interessante. Eu digitei, né? Thomas Andrews. E apareceu um homônimo dele, cara. O homônimo dele, que eu usei um xará dele, né? Foi um engenheiro do Titanic, vocês acreditam? Eu quase que coloquei a foto do engenheiro do Titanic, cara. Olha que legal. Mas, assim, é só uma curiosidade, né? Ou seja, tem 2 Thomas Andrews famosos na história. Um grande engenheiro, construtor do Titanic, que morreu no Titanic. Não é legal, né, cara? Essas curiosidades, esses detalhes. Vamos lá, então, crianças. Então, fica constante a temperatura, sim. E é o que eu vou mostrar para vocês agora, as isotermas de Andrews. Olha que interessante. Tá aí, ó. Olha que legal. Ele fez o experimento, aquele primeiro experimento, aquele gráfico anterior, foi a 10 graus Celsius. Olha o tamanho do meu patamar aqui, ó. Olha a minha pressão, vou chamar de F1.
Vou chamar de F1. E aqui eu vou chamar de F2. E aqui eu vou chamar de F3. Aqui eu vou chamar de F4. Então, F1, F2, F3, F4. Antes de eu chegar naquele ponto lá em cima, eu quero analisar com vocês essas curvas. Não, Gabriel, o patamar vai me dizer onde começa a saturação. Lembra que lá naquele gráfico anterior, a saturação estava começando aqui no meio do patamar? Ó, observa que os patamares, aqui é patamar, ó. Patamar. 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 O que vocês percebem nesses patamares? Você concorda comigo que o tempo que ele está gastando no patamar está diminuindo? Lembra, ele concorda comigo? Que o tempo no patamar está diminuindo? Olha que interessante. Então, aumenta o patamar? Não, diminui o patamar, né, Mel? Eu estou aumentando a minha pressão, tá vendo? Ó, F2, ó, F4, F4, maior que F3, maior que F2, maior que F1. E meus patamares estão diminuindo, ó. Patamar 4 é maior que patamar 3, que é maior que patamar 2, que é maior que patamar 1. Oh, perdão, escrevi errado. Patamar 1 é maior que patamar 2, que é maior que patamar 3, que é maior que patamar 4. À medida que eu estou aumentando essa minha pressão máxima, isso aqui tudo é pressão máxima, ó. Não é isso? O meu patamar vai diminuindo, ó. F4 é menor que F1. Então, você concorda comigo que a mudança de gás, de vapor, para líquido, a liquefação, a condensação, diminui o seu tempo? Ela acontece mais rápido? Ao ponto de chegar nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui tem um nome muito especial, ó. É chamado de ponto crítico. Vou chamar de FC. Essa pressão crítica, quando ele atinge o ponto crítico, a minha liquefação, a minha condensação, ela é instantânea. Ela é o quê? Instantânea. Acontece de maneira instantânea. Ele não gasta um tempo aqui, ó, de 1, no 2, no 3, no 4, tá certo? Ele chegou aqui, o gás vira líquido. O gás vira líquido. Entendeu isso? Olha que interessante, cara. Então, o meu patamar vai diminuindo até chegar ao ponto de sumir. Perfeito? Isso, inversamente proporcionais. Então, vamos entender isso melhor aqui. Olha só. Repetindo a experiência anterior com gás carbônico, em temperaturas mais elevadas, percebe-se que quanto mais elevada for a temperatura, maior a pressão máxima que acontece a condensação. Foi o que eu falei. Quanto mais elevada for, a temperatura, maior a pressão máxima. Então, aumenta a temperatura, a pressão máxima está aumentando. Perfeito? O patamar diminui. Portanto, aumenta a pressão, a liquefação torna-se mais rápida. Então, a liquefação vai se tornar mais rápida, como nós prevíamos isso. A temperatura característica da substância, denominada 31 graus Celsius, nesse caso aqui, ó, nós chamamos ela de temperatura crítica. Ela tem um nome especial. Por que que ela é crítica? Porque a condensação do vapor vai acontecer de maneira instantânea. Maneira o quê? Instantânea. Olha que interessante, crianças. Vai diminuindo o tempo,
até chegar no ponto crítico, onde a minha condensação ela acontece de quê? Instantânea. Ó, rapidinho. De um milésimo de segundo para o outro. Vai chegando no ponto crítico, na pressão máxima, chegou, todo se liquefez. Entendeu o que eu quis dizer? Então, aqui eu tenho uma temperatura crítica e uma pressão crítica. Uma temperatura crítica e uma pressão crítica, pressão máxima crítica. Então, agora o negócio fica interessante. Eu estou vendo que meu tempo para liquefazer está diminuindo, né? E o que acontece se eu começar a aumentar a pressão numa temperatura superior à temperatura crítica? Olha só, a curva de saturação, né? Essa curva azul, essa curva de saturação, nós chamamos essa curva azul. O que é essa curva azul? Ah, eu estou juntando o começo e o final da saturação, tá vendo? Então, é uma curva que une os patamares. Uniu os patamares, essa curva é chamada curva de saturação. Certinho? Legal, né? O que acontece? Isso tudo que eu estou falando tem por escopo, motivo principal, esse slide aqui, ó. Esse não, o próximo. Em resumo, a pressão máxima de vapor F de uma substância varia exclusivamente em função da temperatura. Então, isso é importante. A pressão máxima de vapor de uma substância varia exclusivamente em função da temperatura. O maior valor possível para a pressão máxima de vapor de uma substância é a pressão crítica FC, correspondendo à temperatura crítica. Nós estamos falando a esse ponto aqui, ó. Veja bem, eu estou falando de pressão máxima. Maior valor possível para a pressão máxima, esse ponto aqui, ó. É a pressão crítica, FC. Agora a pergunta é: e se a compressão isotérmica acontecer em uma temperatura superior à temperatura crítica? Eu estou mexendo com 45 graus Celsius. Eu estou aumentando a pressão, não estou? 45. O que acontece? Olha o comportamento da curva. Olha o que acontece com a minha substância. Uai, ela não liquefaz. Então, a minha substância, o meu vapor, a minha substância gasosa, em uma temperatura acima da temperatura crítica, ela não consegue virar líquido. E isso nós chamamos de gás. Olha só, verifica-se que não ocorre mais a condensação. Ou seja, a substância está na fase gasosa, obedecendo à lei de Boyle. Acima da temperatura crítica, a substância não é mais chamada de vapor. Reserva-se a ela o nome de gás. Então, o que é gás? É a substância na fase gasosa, numa temperatura superior à temperatura crítica. De novo, a substância na fase gasosa, numa temperatura superior à temperatura crítica. Importantíssimo essa observação. Um gás não se condensa por compressão isotérmica. Um gás não vai conseguir ser condensado por compressão isotérmica. Beleza? Alguém mandou uma pergunta aqui. Deixa eu ver isso aqui. O vapor seco, Natália, quer dizer que ele não se encontra na presença do líquido, tá certo? Para P menor do que F. Ok, então. Olha só, criancinhas.
Isso tudo que eu falei, nós vamos falar agora analisando esse diagrama aqui, ó, que é a curva de vaporização. A curva de vaporização, segundo ano, é a própria curva das pressões máximas. Que interessante, né? A curva de vaporização é a própria curva de pressão máxima. Ó, o gráfico, pressão por temperatura. Não é isso? Essa curva aqui é a minha curva de pressão máxima. Essa curva aqui, deixa eu passar com o cursor, fica melhor para você. Essa curva aqui, ó, é a própria curva de pressão máxima. Claro, para determinada temperatura, né? Até chegar na temperatura crítica e na pressão crítica. Então, gás é a substância na fase gasosa, na temperatura superior à temperatura crítica. Ou seja, um gás não se condensa por compressão isotérmica. Um gás não se condensa por compressão isotérmica. Legal, né? Tranquilo? Então, daqui para cá, ó, o que é compressão? Compressão aumenta a pressão? Se aumentar compressão isotérmica, vou fazer isso aqui, ó. Imagina que fosse uma reta. Estou aumentando a pressão, não estou? A uma temperatura constante. Vou pegar uma temperatura que estou aumentando, ó. Então, isso é o de vapor e foi para líquido? Foi, de vapor para líquido. Ah, então eu aumentei a pressão de maneira constante, com a temperatura constante, o vapor vira líquido. Aqui, quando ele passou da temperatura crítica e da pressão crítica, esse é o ponto crítico, que tem de pressão crítica, temperatura crítica, eu posso aumentar a temperatura, a pressão do jeito que eu quiser, ó. Ele não muda, ele não vai para o estado líquido. Então aqui ele só fica no estado gasoso. É gás. Gás. Tá certo? É isso aí. Vamos fazer um exercício? Então, antes do exercício, olha para esse slide aqui, ó. Olha como ele é completinho. Agora o meu diagrama de fase, ele está completo. Agora eu sei o que é pressão e temperatura das duas situações. Em todas as situações, substâncias, maioria das substâncias é água, ferro, bismuto e antimônio. E aqui eu tenho o ponto crítico, PC, ponto crítico, com pressão crítica, nós estamos chamando de FC, né? E temperatura crítica, θC. Cada substância tem seu ponto crítico. Então, quando isso aparece para a gente, turminha, aparece para a gente trabalhar com os gráficos, tá certo? Você viu que o gráfico está fora de escala? Importante você perceber isso, porque olha aqui, ó. Olha aqui, menos 57 é do lado de cá, tá vendo? O gráfico está fora de escala. Importante aqui, por isso que eu escrevi aqui, ó. Fora de escala. Tá ok? Nossa, tem que parar de falar tá ok. Vamos embora. Primeira questão. Dou um minuto para vocês brincar com ela para mim. Vou deixar aqui. Um minuto para vocês. No interior de um cilindro provido de êmbolo está um líquido volátil. Gabriel, levantou a mão? Fala, meu querido. Só esbarrou?
Tem problema não, relaxa. Tamo junto. No interior de um cilindro provido de êmbolo está um líquido volátil, por exemplo, o éter, em equilíbrio com seu vapor. Olha que interessante. Meu líquido está em equilíbrio com seu vapor. Então eu tenho um equilíbrio líquido-vapor. Então é vapor seco ou vapor saturante? O que vocês acham? Seco ou saturante? Saturante, né? Qual a pressão exercida pelo vapor? Pressão máxima. Pressão máxima de vapor. Isso é chamado de vapor saturante. Lembrando que aqui é que está o vapor seco. E aqui é que está vapor saturante. Começa a ter líquido e vapor junto. Tá certo? Parece que alguém levantou a mão aqui. Arthur, entendeu por que não é seco? Muito bom. O que sucede, o que acontece com o sistema se elevarmos o êmbolo sem variarmos a temperatura? Peraí, perguntas? Não, não, Natália. Olha o que acontece na pressão máxima. Depois de Dzinho, você quer dizer, né, Natália? Tem sim. Olha aqui no diagrama, ó. Aqui, quando ele chega em C, Natália, ele tem só vapor. Mas aqui já é pressão máxima, tá vendo? Quando eu estou diminuindo meu volume, estou chegando em D, ó, cheguei em D, olha aqui pro diagrama, aqui só tem vapor. Cheguei em D eu começo a liquefazer o sistema. Então, de D até E, antes de chegar em E, eu tenho líquido e vapor. Percebe isso? Líquido e vapor. Então, na minha pressão máxima, eu tenho, aqui eu só tenho vapor, de D para frente eu passo a ter vapor e líquido. Tá certo? Ele vira para mim e fala assim, ó, eu tenho um equilíbrio líquido-vapor. Onde é que eu tenho líquido e vapor? Líquido e vapor eu estou aqui, ó. Essa fase aqui é chamada de vapor saturante. Perfeito? Beleza. O que sucede se ao sistema se elevarmos o êmbolo? O que é elevar o êmbolo? Elevar o êmbolo é aumentar o volume. Vamos escrever isso? Então, eu vou aumentar o volume. Aumentar o volume, eu não estou vindo para cá, ó. Aumentar o volume, eu não estou vindo para cá. Ó, estou aumentando o volume. Aqui não tem, é só líquido? Em E não é só líquido, em C não é só vapor? Ah, então eu estou favorecendo ou provocando, né? Não está virando vapor? A vaporização. De novo, em E eu só tenho líquido, ó, em E eu só tenho líquido, em C eu só tenho vapor, de líquido para vapor eu estou fazendo a vaporização. Então, quando eu aumento o volume, estou favorecendo a vaporização. Onde está escrito isso? No diagrama. Posso ir para a letra C? Dúvidas?
Então, vamos lá, letra C. O que acontece com o sistema se baixarmos o êmbolo, sem variarmos a temperatura? Baixar o êmbolo. Você concorda comigo que baixar o êmbolo é diminuir o volume? Estou baixando o êmbolo. Está aqui, estou baixando ele. Estou diminuindo o volume? Ah, então se eu estou diminuindo o volume, estou vindo para cá. Ó. Isso é baixar o êmbolo. Isso é diminuir o volume. Bom, se eu estou diminuindo o volume, eu estou saindo do meu vapor para indo para o líquido. Então, eu estou provocando ou favorecendo a liquefação ou condensação. Condensação. Perfeito, crianças? Tranquilo? Questãozinha boa, não é difícil. Mas o que acontece? Se você não tiver o conhecimento, assistir essa aula, entender as etapas, entender o nome, tá certo? Entender o que é cada um, você se perde. Outra coisa interessante. Alan, e de E para F, o que está acontecendo? De E para F ainda é uma compressão isotérmica. Só que eu preciso de um grande ganho da pressão, um grande aumento na pressão para provocar uma pequena diminuição no volume. Olha que mostra o diagrama. De E para F, está vendo que aumentou muito a pressão? E a diminuição no volume foi pequena, foi pequenininha? Tem livro, tem bibliografia que fala assim, o Ramalho é um deles, que EF é praticamente quase paralelo ao eixo da pressão. Quase paralelo ao eixo da pressão. Ou seja, se é quase paralelo, você aumenta a pressão e o volume não diminui. Ou seja, a perda, a queda, a taxa de variação do volume é muito pequena. E é uma característica dos líquidos, né? Eles não são fáceis de ser comprimidos, de ser achatados, né? De ser bem comprimidos. Boa questão? Eu também gostei dela. Boa. Acho que ficou legal isso. Bom, crianças, interessante, né? Como o tempo passa rápido, quanto a gente se diverte. E para encerrar a nossa aula, falta menos de um minutinho, vamos ouvindo o nosso querido amigo Luiz Gonzaga, fazer a nossa leitura dos Minutos de Sabedoria. Vamos ver o que saiu para a gente hoje? Olha que legal! Você que é jovem, construa sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não depende dos outros, mas de nós mesmos. Se alguém quiser desviá-lo do bom caminho, não acompanhe. Siga a estrada reta do bem, pois só assim conseguirá ter alegria em seu coração. Estude o mais que puder. Ouça os conselhos de seus pais. Seja puro e sincero em suas afeições, pois assim construirá uma vida nobre e digna. Eu gosto muito de falar, cara, que um amanhã a gente se constrói hoje. Ele se constrói agora. Ele se constrói no momento presente. Tá certo? Para a gente ter um futuro bom, depende muito do que nós fazemos agora no presente. Porque a gente só colhe aquilo que planta. Deus é tão bom, então, que permite que a gente plante o que a gente quiser. E justo, tão justo, que a gente só colhe aquilo que nós plantamos. Então vamos plantar o bem, plantar amor no coração das pessoas, plantar sorriso, ajudar as pessoas na medida que nós pudermos. E a primeira coisa que nós temos que fazer, como estudantes, é nos preparar para a vida através dos estudos. Tá certo? Criança, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Valeu pela parceria aí, coordenação. Obrigado. Boa semana para vocês. Vida longa e próspera. Já eu subo a aula para vocês. Forte, caloroso e distante abraço. Até mais. Ó, forrozinho.